uma nuance, basicamente, né, de dizer, ó, por exemplo, eu critiquei essa comparação que o Lula fez entre a atuação militar israelense e o Holocausto. Por um motivo seguinte, a Alemanha fez um esforço global de trazer os judeus, ou seja, tentou inviabilizar a fuga. Entendeu? Então, a Alemanha não avisou os judeus, olha, vocês podem sair ou a gente vai matar vocês. Não, inviabilizou a fuga, ou seja... o objetivo era matar os caras. Era matar, assim, numa escala global. E não tem a menor dúvida de que, uma vez, era o plano da Alemanha nazista, derrotar a União Soviética e depois atacar os Estados Unidos. E matar todos os judeus nos Estados Unidos. Ou seja, um projeto global, né? Assim, de maneira muito concreta, de invadir outros países, prender toda a população judaica, trazer para a Alemanha e exterminar. Não é, o que você está dizendo não é que o Lula falou uma grande merda, é que o exemplo que ele usou, a comparação que ele usou é descabida. Exato, porque... Que é o que eu acho também. Porque, assim, eu acho que você pode dizer, olha, eu discordo dessa comparação, mas também denunciar o que Israel está fazendo em Gaza. É possível, sim. E eu acho que, infelizmente, o Netanyahu, especificamente a pessoa de Netanyahu, está numa situação política muito fragilizada e sabe que ele cairá no momento que acabar a guerra, que é um incentivo terrível para continuar esse conflito. E é um governo de extrema-direita da qual praticamente todos os meus amigos israelenses discordam totalmente e tem se manifestado regularmente, etc. Então, ocorreram vários outros genocídios ao longo das últimas décadas. Em Ruanda, por exemplo, 800 mil pessoas foram mortas em 1994 sem o uso de uma arma de fogo. Só tinha facões, basicamente, e as pessoas foram massacradas assim, em massa. Ou seja, tem, infelizmente, uma incidência de genocídios. Em Bósnia, por exemplo, aconteceu uns genocídios nos anos 90. Ou seja, o fato de usar o Holocausto, onde houve uma participação, o papel da população judaica, aquilo me parece simplesmente... E em função também de um projeto global que eu não consigo identificar em Gaza, eu discordei. Mas aí o que aconteceu, obviamente? Né? Você se critica, então todo mundo à esquerda diz, então você é pró-Israel. Então não, cara, semana passada eu falei que o que Israel está fazendo é um absurdo, inclusive... Eu não me manifestei contra a iniciativa sul-africana de denunciar Israel sobre um possível genocídio. Só que eu falei, a comparação com o Holocausto me parece errada. Então, o assunto polariza demais. Ela deixa as pessoas malucas. Então, está 100% dividido. Então, quem não está dentro da minha bolha é um louco extremista. Então, você tem essa situação. E aí... usar o Holocausto, que é um outro tema que polariza demais, para julgar vamos dizer, piora muito a polarização que já é um problema no Brasil. E então eu acho que foi muito infeliz assim, porque inviabiliza um debate real sobre o que hoje precisa ser feito. E o próprio Biden hoje está iniciando uma campanha de pressão para que Israel não inicie essa campanha militar contra Rafah no sul de Gaza. Porque está uma situação insustentável, terrível em Gaza e Israel. Isso os diplomatas israelenses dizem nos bastidores explicitamente, eles não têm nenhuma ilusão. Vai estar muito mais isolado diplomaticamente falando, sobretudo no sul global. A Alemanha, por exemplo, em função da sua história, tem muita dificuldade de denunciar o que Israel está fazendo. Então tem uma questão que inclusive vai afetar a reputação da Alemanha. Porque perde credibilidade, porque o argumento sempre tem violação de direitos humanos, tem limpeza étnica, tem alguns chamam de genocídio, é preciso denunciar, independentemente do nosso interesse estratégico. A Alemanha não pode dizer, olha, como a gente cometeu o Holocausto, a gente agora não pode mais criticar o que Israel está fazendo. Enfim, precisa criticar e, aos poucos, o governo entende que também preciso fazer essa crítica. Então, Israel está passando, eu acho que vai passar por uma crise reputacional muito grande. Mas o problema aqui justamente, e isso também me preocupa, é que o Milei é totalmente pró... Ou seja, todos os governos de direita na América Latina são pró-Israel e de esquerda são pró-Palestina.
E aquilo faz com que a comunicação dos políticos aqui na região... O primeiro pensamento que eu tenho como político latino-americano na hora de falar sobre o conflito não é o conflito esse, é como isso vai... como meus seguidores vão reagir a essa questão. E quando o Lula fez essa comparação, as redes vibraram demais. Assim, tem muita gente que disse é assim mesmo, o Lula consegue dizer o que ninguém quer dizer. E aí, depois ele, na verdade, quando percebeu que isso gera muitas críticas, ele disse, na verdade, nem fiz essa comparação. Ou seja, ele que diz, olha, não foi bem assim, o que obviamente eu acho que não foi uma boa reação. Então acho que cada vez que a gente acompanha algum analista, é sempre preciso perguntar, como esse analista avaliou a situação no passado? Uhum. Ele sempre é de um lado, sempre do outro? E aí, com isso, acho que a gente consegue ter uma noção o que está acontecendo de fato, mas muitas vezes a gente não vai entender, não vai saber mesmo. Né? Tem que, por exemplo, essa questão do hospital, cara, eu não... não dá para saber.